e o texto se chama Corpo Arquivo, onde ela pega o conceito de arquivo do Foucault e cria esse novo conceito de corpo arquivo e lança algumas reflexões acerca do trabalho da Marina Abramovic e da Sigalit Landauer. E ela é uma pesquisadora que está muito envolvida com cinema de exposição, pesquisas muito voltadas para essa área, assim, no momento. Então, como você falou desse interesse de trazer pesquisadores de outras áreas para dialogar com a gente convidou ela. Tem a próxima, que é a André Bardavil, que ela é coreógrafa e pesquisadora da dança, é de Fortaleza também. O texto dela se chama Corpo, Dança e Performance, uma breve reflexão, que ela vai falar dessas aproximações da dança e das artes visuais através da performance, e como meio o trabalho da performer Micheline Torres, que é do Rio de Janeiro. O outro na sequência também, que também não é das artes visuais, que é Eduardo Jorge, que também é cearense. Ele é da literatura, mas está bastante envolvido com artes visuais há algum tempo, com algumas pesquisas, e tinha realizado há pouco tempo uma pesquisa que foi até financiada pela FUNARP, que se chama, o texto dele se chama, é o mesmo nome da pesquisa, que se chama 2 ou 3 usos do corpo na arte contemporânea brasileira, que vem trazer algumas questões que até se aproximam do próprio projeto editorial, dessa tentativa de compreensão do corpo na arte atual, né? Na sequência a gente tem uma artista do Rio que se chama Daniela Matos, que ela é pesquisadora, é curadora, mas também artista, e que no caso ela está escrevendo sobre o próprio trabalho dela. E o texto se chama Performance como Texto, Escrito como Pele. E como ela mesmo define, é um texto performativo, e que nas indicações do início do texto ela fala que você pode ser inoculado ao ler esse texto e tal. Aí tem outro artista que já fez outra colaboração na primeira edição, que é o Aslan Cabral, que é de Recife. O título do texto se chama Autorretrato em Performance, Goodbye World, Amor Realizado, que ele escreve sobre o próprio trabalho, de uma performance que ele simulava a própria morte e tal, um coquetel, e que vai falar todo o processo de construção desse trabalho. E o próximo é outro artista que se chama Marcos Vinícius, que é esse trabalho que tem a capa da terceira edição. O título do texto se chama Corpo, entre a Performance e a Arquitetura, e ele vai falar dessa relação, do próprio trabalho dele, né, do corpo com a arquitetura, nessa relação de controle e dominação que muitas vezes de imposição que a arquitetura exerce sobre os nossos corpos, assim. O outro texto é o meu, que se chama Animal Territorial, onde eu vou realizar algumas reflexões sobre o trabalho do artista cearense, se chama Yuri Firmeza. O nome do trabalho é Demarcação de Território. O trabalho dele consiste em ele ir realizando o ato de demarcação de território através da urina, próximo a de um cachorro, né? E eu comecei a pensar algumas questões que envolvem identidade, a própria relação de propriedade, dessa demarcação de território e de pertencimento do artista a determinados lugares, assim. Porque essa ação ele realizou em Fortaleza, mas realizou em vários outros lugares por onde ele ia também. E o último texto é do nosso design, chama Humberto Alves de Araújo. Ele vai falar da concepção do projeto gráfico da revista, e que tudo foi pensado relacionado também com o corpo, a própria tipografia tinha uma relação com proporção áurea, e deixar as palavras, as letras próximas ao espaço de sangria, que é o espaço de corte, que é realizado na produção gráfica. Então essa relação foi pensada da palavra com o corpo e diálogo muito próximo com o próprio tema da revista. Só complementando assim essa questão do
projeto gráfico, né? Quando vocês abrirem a revista, vocês vão ver que algumas coisas que há um certo desconforto, né? No sentido, assim, de que as palavras já sendo cortadas, assim, quase não se dá para ver. Então, é esse corpo também que está em movimento, né? Que está em processo de mutação. E, enfim, né? Espero que vocês gostem, né, leiam a revista, gostem, tem temas bem diversificados, né, e cada página é uma surpresa, né, em relação a essa questão do corpo, né, em si, né, do movimento, dos gráficos, né, das cores, e é isso. Só antes do Vicente Vitoriano começar, ele faz parte do Vertentes da Crítica, né, que é um grupo de crítica que está acontecendo agora dentro do Departamento de Artes da UFRN. E Vicente Vitoriano já tem trabalhado muito na perspectiva da crítica de arte, já ministrou suas disciplinas dentro do Departamento de Artes da UFRN, então ele veio aqui para colaborar com a discussão, acrescentando a sua própria experiência enquanto professor e crítico e artista também da cidade de Natal. Boa noite a todos. Antes de mais nada, parabenizar os nossos visitantes pelo projeto e por estarem levando adiante o projeto com essa dinâmica e essa força, né? Como eles anotam aqui, assim, sem nenhum apoio público. Isso é muito interessante. Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar, a não ser noticiar sobre o projeto, né, do qual eu tenho feito parte agora, lá do Departamento de Artes, considerando já a excelente fala de Cecília, ou de Cecília, né? Ana Cecília. Bom, o Vertentes da Crítica é um projeto idealizado pela professora Naira Ciotti, né, que é uma professora que trabalha na área de performance. E ela me convidou para participar do projeto, e eu fiquei muito animado e estou participando, né, considerando essa perspectiva multidisciplinar, que a partir da qual o próprio projeto surgiu, né? Como eu trabalho exclusivamente na área de artes visuais, então conviver com pessoas que estão interessadas em teatro, em performance, particularmente em música, né? Ou dentro das artes visuais, quem escreve sobre cinema, que é uma área muito específica da produção de arte visual. Então eu fiquei muito interessado e a gente tem trabalhado, né? Como produto, no momento, nós temos um blog, né, a Vertentes da Crítica, hospedado pelo WordPress, e a ideia do projeto é chegar também a uma publicação no interior da universidade. Quem trabalha em instituição pública sabe que isso é uma coisa meio complicada, né, e que a gente vai ter que partir para agenciar isso nos nossos próximos passos. Então nós temos trabalhado também numa perspectiva de penetração junto aos artistas, então, acompanhar o trabalho dos artistas na área de teatro, por exemplo, negociar, fazer parcerias com os grupos no sentido de acompanhar os ensaios para compreender o processo de criação e aqueles que forem desenvolver texto acerca do trabalho tenha mais propriedade. Outra perspectiva é a própria perspectiva pedagógica, né, do funcionamento do projeto, em que o participante, né, uma maioria de estudantes, né, onde eles têm um espaço de aprendizagem, né, na direção do convívio com a arte em particular, e essa palavra não é muito boa não, mas da apreciação da obra de arte, a leitura, a leitura analítica, digamos assim, da obra de arte e o desenvolvimento de um discurso. Então, nessas palavras rápidas, o que tem caracterizado o nosso trabalho
Aqui nós temos presente a Ana Kaline, Érica Kaline, né, que é uma das nossas críticas, né, e muito ativa dentro do projeto, praticamente a secretária do projeto. Eu estou sentindo falta dos demais, mas tudo bem. Então esse é o projeto, né? Como o Felipe falou, nós temos também uma disciplina crítica de arte voltada para as artes visuais no Departamento de Artes, disciplina que é ofertada para o curso de licenciatura em artes visuais. Essa disciplina a gente tem trabalhado um pouco o estudo da história da crítica, no sentido de poder discutir, chegar à discussão do que é a crítica da contemporaneidade. Obviamente a disciplina também inclui atividades de apreciação, né, de leitura crítica. A gente visita exposições e produz textos e fazemos debates em sala, comentamos os processos redacionais, né? Muita gente reclama de mim que eu sou muito exigente nesses termos, quando obviamente sou eu que dou a disciplina, ministro a disciplina. E tem sido uma experiência muito interessante, embora dessa experiência do ensino, né, da disciplina, eu acredito que só um ex-aluno da disciplina está no Vertentes, né, que é o caso do Pedro, né, do Balduino, né, que está lá, né? Mas que tem sido, eu acredito que tenha tido uma resposta interessante, não só do ponto de vista da crítica, mas também na reflexão acerca de certos aspectos do próprio ensino de arte, né? Como a crítica de arte, como a leitura da obra de arte entra dentro da perspectiva pedagógica, né, da arte na escola, propriamente dita. Relação entre produção artística, leitura da obra de arte, a relação com a história da arte e outras áreas do universo artístico, como a própria estética, a filosofia da arte, coisa desse tipo. Então, tem uma coisa bastante rica. Para concluir a minha fala, né, eu não sei se eu vou repetir coisas que Cecília já colocou aqui, mas tem pelo menos algumas palavrinhas diferentes, né? Uma das coisas que a crítica de arte contemporânea tem usado muito é justamente se apropriar dessas palavrinhas, né? Tipo território, não sei o que, uma série de palavrinhas que vocês usaram aí, que são capturadas, digamos assim, de literaturas que não são necessariamente da área da arte. Então isso se deve, né, como acredito que já tenha ficado claro pela própria fala dela, né, à própria característica que a arte contemporânea assumiu, né? Ela falou claramente a arte contemporânea ela não está desligada da vida. Então, se ela não está desligada da vida, ela pode ser a vida, né? E vice-versa. Aquelas discussões sobre a vida imita a arte imita a vida, isso se dilui na contemporaneidade quando uma coisa passa a ser a outra e vice-versa. Então eu penso o seguinte, que o que acontece, né, na arte contemporânea é que a arte ela saiu de uma fase artesanal. Estou pensando muito particularmente em artes visuais, né, a exploração dos materiais ditos tradicionais, dos materiais da pintura, da escultura, etc., para um tipo de produção que é mais fenomenal, né? Ou como, mais uma palavrinha, ela se tornou uma coisa relacional. A obra de arte ela não é mais uma coisa do artista em relação ao objeto que ele produz e apresenta ao público. A obra de arte é a própria relação do artista com o público. É uma relação, né? E em muitas formas de manifestação contemporâneas da arte. Então, necessariamente, a posição da crítica ou do crítico tem que ser modificada, né? O objeto de discussão do crítico
não é mais o uso, ou a maestria no uso desses materiais tradicionais ou dessa artesanalidade. Então, é nesse sentido que o crítico ele acaba fazendo o papel, né, analítico de um antropólogo, de um sociólogo, né, de um psicanalista, e por isso que tantas palavrinhas dessas áreas e de outras começam a aparecer na crítica, e o discurso sobre a arte está tão cheio dessas referências da biologia, da física, da química, etc. Né? Então, há essa modificação, né, da arte sair do artesanal para o relacional, ou para o fenomenal, para não dizer fenomenológico, né? Implicando que a obra de arte, em vez dela ser objeto ou objetual, ela é um acontecimento, né? Ou happening, como se dizia nos anos 60, né? Palavra que foi evolutivamente passando para a performance, né? Sendo que a performance é algo muito particular na sua relação até com a dramaturgia. E outra mudança é que a obra de arte, nesse sentido, com essa mudança física, né, ela deixa de ser algo estritamente estético, ou seja, apreciável, analisável ou legível a partir dos sentidos, no caso das artes visuais, a partir da visão, para ser uma coisa da área do cognoscível, né, do conhecimento, das ideias, né, a coisa mental, como diria Leonardo da Vinci, ou intelectual, como a gente pode tentar atualizar. Obviamente que essa particularidade, quer dizer, você não, no momento em que a apreensão sensorial ela perde importância na relação que a gente tem com a obra de arte, evidentemente que a crítica não poderá mais se pautar por comentários exclusivos, pelo menos, né, a partir dessa relação sensorial, visual, no caso das artes visuais. Porque a arte, além de processual, fenomenal, ela também é conceitual, né? Houve o dito movimento de arte conceitual, né? Mas a partir de lá a gente pode entender 80% ou mais da produção artística contemporânea em artes visuais como conceitual, quer dizer, em que acredita-se que tenha muito mais importância, ou se coloca mesmo como sendo mais importante uma ideia, né, a partir de onde se desenvolve esse fenômeno, né, essa performance, esse acontecimento, do que propriamente o acontecimento em si, a relação em si, né, ou algum objeto que possa resultar dessas atitudes, dessas manifestações. Aquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, os resíduos, tipo fotografias, alguma coisa que fica marcada no espaço, né? Algo que se deixa numa parede, uma intervenção que se faz na rua, alguma coisa que vai ficando e que a gente pode entender aquilo como algo metonímico de uma obra de arte maior. Então, essa diversidade, né, do que caracteriza a obra de arte, necessariamente implica numa atitude diferenciada da crítica. E por isso é que, como ainda a crítica de arte não desenvolveu um discurso específico, que eu acredito que o discurso específico da crítica de arte é esse mesmo, né? Da apropriação dos termos, né? Que vem das áreas das ciências humanas e das ciências ditas duras, tipo a química, a física e a biologia. Eu acho que esse é de fato, não, eu acho que já está no tempo que a gente para de dizer a crítica de arte está se organizando, não tem um discurso próprio. Eu acho que o discurso é esse mesmo, né? De utilizar essa linguagem, né, que está, vamos dizer assim, circulando
literatura crítica vinda da sociologia, da antropologia, dos estudos da visualidade, etc, etc. E é isso que eu entendo, né? É possível que a gente possa discutir essa noção, mas eu acredito que estava a hora de assumirmos isso e trabalhar, né? e mandar ver dentro dessa perspectiva. Afinal de contas, o momento em que a crítica se organizou dentro da história, né, com um arcabouço mais ou menos duro, do tipo científico, que é coisa agora recente, do meados dos anos 40, 50 do século passado, na realidade, a linguagem era a linguagem da história. Porque é que agora não pode ser a linguagem da biologia, da sociologia. Vamos dizer assim, o crítico mais importante, o mais famoso que fica para a gente desse período, né, de meados do século XX, é o Clement Greenberg, e o discurso dele é mais histórico do que propriamente estético. Né? Então era uma maneira de organizar uma linguagem crítica, né, partindo de uma forma de ciência social distante da estética, distante da arte propriamente dita, para poder ler a arte, ou para poder criar um critério, né, analítico, de modo a dizer, isso é como ele dizia, esta é uma arte bem sucedida. Então eu acredito que o momento da gente é esse mesmo, né, a nova linguagem, né, os critérios, são os critérios que vamos dizer, vão rastrear, né, as bases conceituais que os artistas usam. E, em geral, essas bases conceituais dizem respeito a quê? A aspectos de sua personalidade, vai entrar na área da psicologia, da psicanálise, ou da relação dele com sua comunidade, tem entrar na área da antropologia, da sociologia e por aí vai. Ok? Um segundo ponto que eu queria anotar é sobre a relação do crítico consigo próprio. Né? E aí onde entra algo que Cecília aventou, né? Relacionado ao uso da linguagem, a linguagem como poética, a linguagem crítica como uma poética, ou seja, a linguagem ou a crítica como um tipo particular de produção artística. Né? Que isso que eu acho uma coisa muito interessante, e no caso, pela minha experiência em ler coisas, em discutir com os meus alunos, não ainda com o pessoal do grupo Vertentes, né? É que esse tipo de tratamento linguístico tende a levar a crítica a uma certa individualidade. Às vezes a interpretação das palavrinhas, né, leva a uma coisa até meio esotérica do texto, né, de maneira que o crítico ele acaba se isolando pela própria fala, né, partindo de sua própria fala, que termina sendo um discurso para si próprio. A ideia positiva, né, que eu vejo disso é de que se a crítica pode ser, né, ou tende a ser, ou aparece às vezes como isso, essa coisa individual, o que eu vejo de positivo e que pode ser generalizado é que aceitemos isso, né, e que a crítica deva ser uma coisa, né, divulgada, no sentido de que cada um de nós, críticos ou não, podemos fazer as nossas leituras. Eu acho que essa é a lição que fica desse exercício poético do crítico, né, dessa investida, vamos dizer, muito afetiva e muito subjetiva. Né? Essa subjetividade ela deve ser encarada como uma coisa positiva, no sentido de que cada pessoa pode desenvolver a sua própria crítica e que a fala do crítico é mais uma ideia, é mais uma opinião. Ela deve ser considerada no sentido que, em geral, quem se assina como crítico é uma pessoa que tem mais experiência, que já viveu, estudou muita coisa, e é uma palavra para se ouvir.
né? Ou para se ler, né? Mas que não perder a perspectiva de que, independentemente desta palavra, eu tenho a minha, né? E a arte contemporânea, ela está aberta, ela se abre, se programou, né? No sentido de se abrir para essas leituras individualizadas, essas leituras subjetivas, quiçá poéticas, quiçá novamente artísticas. Aquela coisa do botar a arte é dada a algo que não está parado, né? Que vai se reciclando na produção do outro, inclusive nessas leituras de cada indivíduo. Por outro lado, né, existe aquilo que ela já falou muito bem aí, nos deu a referência da professora Cecília Salles, que é esse trabalho do crítico junto ao artista, né, que deixa de ser uma coisa tão pessoal, embora ao final a um texto, um ensaio, uma coisa possa voltar a essa subjetividade, mas é uma abertura muito, muito bonita, né, do crítico de trabalhar junto do artista. É isso que a gente está tentando no nosso projeto, penetrar, essa é a palavra que eu estou usando, penetrar no ambiente criativo do artista para compreender melhor o seu processo e ter mais propriedade para discursar a respeito. Esse é um sentido inverso dessa subjetividade, né, em que o crítico ele passa a se relacionar com o artista, né? E ele pode trabalhar também nessa perspectiva também aventada aqui por Cecília, da coleta de opiniões para fazer síntese, etc., né? Não só com os artistas, mas com o público de um modo geral, coisas que os artistas já fazem, né? O Pimenta estava me falando do trabalho dele que faz isso, que trabalha com a ideia dos outros, né, dentro da própria obra. Jean tem um trabalho assim, né? Então isso é um tipo de atitude está longe, né? Sim, você quer falar depois, né? Tá certo. São coisas que o artista produz e um tipo de processo que pode ser trabalhado também pelo crítico. Nesse sentido, para terminar, né, para onde é que está indo essa produção crítica? Uma coisa muito comum que a gente pode dizer, a produção crítica ela está nos textos acadêmicos ou então nos catálogos das grandes exposições, etc. E o acesso a isso é bem mais reduzido, né, do que na época em que os críticos escreviam nos jornais, né, que agora está praticamente sumida essa forma de publicação, né? Então sobra muito pouca coisa para o grande público, né? A produção crítica acadêmica, eu não gostaria que vocês não entendessem que a produção crítica do Grupo Verden seja acadêmica, né? Embora seja feita na academia, a intenção é não ser, ir para fora, não é? Ou então nos textos, dos catálogos, alguns projetos editoriais recentes aqui no Brasil, de produção de livros de artistas, que são textos críticos, embora escritos pelos próprios artistas, outros meio biográficos ou com entrevistas, etc., mas que sempre fica restrito àquele público, vamos dizer, cativo, aquele público já marcado, direcionado. E fora isso, né, quais são as alternativas, né? Também já apontado aqui por Cecília, né? Além de uma editoria ou de uma invasão, penetração na imprensa, eu tenho tido uma experiência agora, eu tive uma experiência de escrever em jornal de grande circulação aqui, que era o Diário de Natal, durante muito tempo, né? E eu nunca tive condições de mensurar a resposta do público, né,
nem quantitativamente, nem qualitativamente, apenas uma noção. Tá? Alguns artistas, individualmente, me deram respostas bem satisfatórias, coisas que fica para a gente contar em outra situação. E no momento eu tenho trabalhado com uma publicação semanal, que é um jornal aqui de Parnamirim, né? E tem acontecido a mesma coisa, a gente está produzindo, né? Mas a gente não sabe se tem alguém lendo, né? Eu tenho trabalhado também com uma revista que se pretende mensal, mas problemática, a periodicidade dela, que é a revista Palumbo, já um espaço um pouco maior, né? Mas que é um espaço que a gente conseguiu. Eu vou me permitir contar a história disso, porque a gente vai cavando essas coisas assim. Uma das pessoas responsáveis pela criação da revista me procurou para desenhar a marca. Disse, mas a gente está começando isso. Aquela conversa nojenta que vem para os artistas, né? Está começando, não tem verba, não sei o que, olha, não quero dinheiro não, eu quero uma página. Certo? Eu faço a arte, mas não quero dinheiro, eu quero uma página na revista, né? Aí assim foi que eu consegui. Porque se eles fossem me pagar, eles me iam pagar uma berreca, eu ia morrer de vergonha, ia passar o resto da vida falando mal deles. É mais do que eu estou falando agora, né? E ia ser pior. Então me deram uma página, porque a gente fica bem pago, né? Então a gente vai ter que criar fazendo essas cavadas. Algo semelhante também eu fiz em relação, que não é um trabalho de crítica, mas é um trabalho de publicação de imagens, de obras, que é as agendas da Associação de Docentes da Universidade. Há 3 anos que a gente tem produzido, vamos dizer assim, uma curadoria dentro de outro grupo com que eu trabalho na universidade, e a gente tem ilustrado essa agenda, né, com imagens dos nossos trabalhos. Então, é uma maneira também eu consegui um pouco meio assim, né? Não quero que me pague, não, eu quero muitas páginas aí, eu quero espaço, né? Então, é uma coisa que precisa se cavar. Esse trabalho de vocês é extraordinário, eu já parabenizei aqui no começo. E tem a internet, né? Mas a internet é o quê? É a internet. Não tem nada na natureza que se compare à internet. Assim, há tantas estrelas no céu quanto as grãos de areia na praia. Não tem, a internet é muito maior do que isso, né? Então, para você, vamos dizer assim, definir espaços, né? Então é um tipo de trabalho que nós discutimos rapidamente como a gente poderia, né, malhar para que esses blogs do Vertentes da Crítica, que o Reticências, né, tem a leitura, ele já, o Penedo já depois aqui que dá uma forçada no Twitter, né, então tem mais, quando se faz isso, tem mais leitores no site, né? Então eu acredito que para o grande público, né, só vai estar sobrando isso, né? Mas que depende desse trabalho de divulgação brabo, né? Porque também a revista, o jornal, a gente já está vendo que é uma coisa que tem um certo limite, né? de alcance. Eu acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado pela atenção. Gente, a gente tem uma programação bem assim, apertadinha, né? Porque o IFRN que ele tem uma demanda de fechar o espaço às 9. E eu queria abrir para o Jean, que ele já pediu para falar um pouco. E aí eu queria assim, delimitar pelo menos uns 5 a 10 minutos de uma conversa, porque tem a performance agora, daqui a pouquinho, da Pamela Guimarães, e aí depois tem a performance do Marcelo Gandhi, para encerrar o dia de hoje. E aí eu queria assim, na fala do Jean, se alguém quiser falar alguma coisa, que se inscreva, que aí a gente vai
direcionando o microfone para agilizar a conversa. E, gente, se você puder vir à mesa pegar o microfone, seria melhor. Alô? Bom, boa noite a todos aqui presentes, boa noite à mesa. E não tem como começar qualquer coisa sem antes parabenizar o Bode Arte por mais um esforço, né, bravo, e a gente sabe que é assim. Pude participar da primeira e acompanhei um pouco da movimentação para essa edição. A primeira que eu falo foi no ano passado. E trazer essa temática que é bastante interessante, que é sobre crítica, que é talvez pouco explorado, né? A gente não vê muito debate acerca da crítica, a gente vê sobre as linguagens, sobre processos poéticos, mas não tanto sobre a crítica, né? E os meninos trouxeram aí do Reticências uma fala muito boa, Vicente também, acho que eles deixaram também bem claro todo um processo de transformação que a crítica passou, né? E assim, que se antes era uma coisa muito verborrágica, difícil, fechada, hoje tem toda essa modificação provocada pela própria linguagem da arte contemporânea, né, atual, que dinamiza essa crítica, né, que vai buscar, como a Cecília falou, em elementos diversos, né, para diminuir um pouco essa subjetividade e tornar um pouco objetivo. Então eu fiquei pensando ali, enquanto vocês estavam magistralmente falando, sobre alguns incômodos que eu tenho, né? Um primeiro, né, vocês abordaram também, que é essa questão do distanciamento, né? E aí eu puxo isso pelo distanciamento geográfico mesmo, né? Embora a gente tenha a questão da internet, que é inegável, né, como fator de aproximação e de possibilidades de inserção e diminuição desse espaço entre artista, crítico e público, mas também às vezes eu fico pensando que e aí eu quero a reflexão de vocês, né? Eu quero acreditar que esse distanciamento também nas ações, por exemplo, do Reticências e do Tatuí, eu quero acreditar que esse distanciamento deixa de existir. Quer dizer, vocês citaram a participação de duas pessoas que eu gosto muito, que eu trabalhei, que é o Aslan Cabral, participei com ele numa residência em Olinda, e do MV, o Marcos Vinícius, lá em Vitória, também participei com ele numa residência do Multiplicidade. Então são artistas que eu gosto bastante e que têm um pensamento muito atual também. Então, até que ponto também essas ações, como que elas estão se situando, deixando de ser um pouco situadas, né, em Fortaleza, Recife, né, e passam, vocês falaram um pouco, mas queria, se possível, um pouquinho mais. Também, e aí eu vou pular um outro incômodo, mas para chegar na fala do Vicente, que ele fechou também, que era também um pouco em cima desse distanciamento. Mas quando a gente fala, a gente tem a crítica, isso foi que eu, dentro desse universo de distanciamento, fiquei pensando, mas a gente tem todo esse processo de crítica também colocado num plano específico, né? Em geral, a crítica de arte, quem lê são artistas interessados, enfim, pessoas que inserem-se nesse sistema da arte, né? E eu fiquei pensando sobre a questão dos jornais, né, como esse campo de alcance, né? Também tive a oportunidade de participar com a Sanzi de uma coluna do Tribuna do Norte, chamada Fermentações Visuais, que era também de crítica, e a gente partiu para isso, desse incômodo. É uma coisa que também me incomoda bastante, é que às vezes principalmente no Nordeste, eu acho, e no Norte pior ainda, nem se fala, desse distanciamento com a maioria dos pesquisadores, e isso me incomoda bastante. Eu acho que também foi isso que fez a gente começar a escrever e a pesquisar, e não focar apenas de
de ficar uma produção sobre artes visuais no Ceará, Fortaleza só, mas de tentar gerar aproximações a partir da nossa produção. E eu acho que tem uma palavra que a gente falou de afetividade, acho. E tem uma coisa muito, acho que devido ao não distanciamento do objeto entre aspas, de estudo, assim, essas relações afetivas acabam fazendo parte da própria atuação do crítico, de quem está produzindo reflexão, assim, porque muitas das coisas que acontecem em termos de colaboração acontecem através de contatos que a gente vai tendo com pessoas que estão pensando, e através desses contatos geram outros convites e outras relações se estabelecem a partir disso, assim. Assim, eu acho que do crítico de arte, inclusive na própria palavra crítica, é uma palavra que na etimologia dela, na raiz dela, ela remete a essa ideia do julgamento, né? Uma vez que elas vêm do vocábulo grego critério e crino, que significam separar, discernir, escolher e julgar. No entanto, essa concepção de que a crítica é a julgadora, né, que com o florescimento da arte contemporânea, a crítica ela vivencia uma de suas mais intensas transformações, um processo que ela até os dias atuais se faz presente. Então, a gente sabe que a arte contemporânea ela aparece, dentre outros aspectos, para pôr em xeque, né, a ideia de perenidade da obra, enfatizando a atitude ou a situação de onde brota aquela poética, em vez de se voltar só para a técnica, só para a forma. Né? Além disso, ela serve-se como instrumento ao dúbio, ao paradoxal, instigando ao observador a dúvida, né, até mesmo quanto à própria legitimidade daquele trabalho ser considerado ou não uma obra de arte. Então, com ela, não só os espaços da galeria e dos museus, mas o corpo do artista e a cidade como um todo tornam-se locais escolhidos para a enunciação das mais diferentes poéticas. Então, na arte contemporânea, arte e vida se misturam, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, diante desse cenário marcado pela ausência da linearidade condescendente às formas artísticas convencionais, né, esse verdadeiro campo minado pela subjetividade, os críticos de arte, eles enfrentam conflitos de natureza diversa, né? Assim, a crítica atual, ela tem sido contestada em termos de função e legitimidade. Então, a par dessa crise de legitimidade, as transformações profundas pelas quais a arte passou nas últimas décadas, obrigaram o crítico a rever o seu próprio papel, né, seus instrumentos teóricos e linguísticos utilizados. Então, assim, com isso, muitas dúvidas surgiram a esse respeito, né, como, por exemplo, essa revisão de modelos implica que a crítica se tornou uma atividade alheia a todo juízo de valor? Ela deve ser considerada uma atividade altamente subjetiva, tão criativa como a própria atuação artística? Então, assim, então a crítica, a forma de se pensar a arte contemporânea, ela está em processo, né? E alguns estudiosos da área, eles vêm apontando alguns caminhos de como a gente deve perceber ou pensar a escrita sobre arte. E dentre esses caminhos, eu destaco uma pesquisadora que, inclusive, eu estou lendo bastante ela agora, no momento, que é a Cecília Salles, que ela é uma professora da PUC de São Paulo, que ela tem um livro bem interessante, que é Redes Criativas. Tem um outro subtítulo, mas eu não estou lembrando agora, mas se você colocar Redes Criativas, Cecília Salles, você vai encontrar esse livro. E a Cecília, ela fala uma coisa bem bacana, que é sobre a crítica do processo, né? Ela fala que o processo artístico ele é visto como mobilidade e rede relacional. Ou seja, fala da Cecília, quando críticos de arte se deslocam da galeria para o ateliê, não é apenas com a finalidade de observar e analisar o processo do artista, mas para manter uma interlocução com estes.
o trabalho artístico, ele pertence a um processo inacabado, né? Ele é apenas, para ela, ele é apenas um momento daquele processo. A obra é gerada e geradora ao mesmo tempo. Então, Salles acredita que esse processo de criação ele é um percurso tradutório que nos oferece um instrumento fértil para discutirmos a arte contemporânea, né? E essa prolongada e paciente observação dos documentos, de diferentes processos de criação, né, leva à possibilidade de nos aproximarmos do modo como as obras de arte são construídas, né? Então, um desses mecanismos que pode ser, digamos, enaltecido nessa crítica de processo é a entrevista, né? Muitos críticos, muitos pesquisadores, eles têm desenvolvido entrevistas com artistas, como a Glória Ferreira e o Felipe Scovino, que ela já é uma crítica consagrada, o Felipe já é um crítico da nova geração, que tem feito um trabalho bem interessante. Desculpa. O Felipe tem feito um trabalho bem interessante. Ele, há pouco tempo, ele publicou um livro chamado Arquivo Contemporâneo, que ele entrevista uma série de artistas. E é legal porque ele vai traçando perfis daquele artista, elementos que de alguma forma, que acompanha a trajetória pessoal daquele artista, vai estar presente naquele trabalho.